essa força repressora, né? E hoje eu vou falar um pouco, eu acho que vamos ver se eu consigo chegar até lá. Mas preparando a aula ontem, eu nunca tinha dado aula sobre o Rousseau e o Montesquieu. E hoje, assim, vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? E eu achei uma coisa curiosa que a divisão tradicional dos poderes, né, a divisão do Estado em três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, é uma divisão que ela foi proposta pelo Montesquieu no século XVIII, né? Daqui a pouco, mais para frente, eu vou mostrar para vocês a data, o ano correto. E é muito interessante, curioso, ver que já naquela época ele falava sobre essa possibilidade que esses poderes, no momento em que eles se tornam desarmônicos, ou talvez o modo como eles atuam sobre a sociedade, se eles tendem a uma desarmonia, né? Haverá aí também, digamos, haveria aí, né, na verdade, a partir desse desequilíbrio, dessa desarmonia, talvez uma tendência a, vamos colocar assim, ao desequilíbrio. Ou seja, o que que é essa tendência ao desequilíbrio que ele vai falar depois, né? Que eu achei isso curioso, né? Quando, por exemplo, o judiciário ele atua para o executivo, ou o executivo impede o legislativo de governar, essas coisas. Então, assim, vamos colocar de uma forma geral, são esses quadros meio de desequilíbrio, de desarmonia, né, entre esses poderes, né? E hoje, né, visto dessa forma, né, foi hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã eu vi um vídeo de um policial, um sargento, lá no estado de Goiás, não sei se vocês chegaram a ver, que prendeu um professor porque ele tinha um adesivo na frente do carro escrito o nome do presidente da República e embaixo genocida, né? E é curioso ver como a polícia ela tem atuado, né, frente à sociedade, impondo de certo modo, não a como é que eu posso dizer? E um dos argumentos, né, utilizados pelo policial é que ele está. E isso é baseado numa lei de 83, né? Tipo, antes da Constituição, né? Da Constituição Federal Brasileira. E nessa lei, e esse policial se baseou nessa lei que diz basicamente o seguinte, né? Que é crime imputar calúnia ao presidente ou aos senadores, né? Então, dizer que o presidente é genocida é meio que tipo uma postura caluniosa, ele estava sendo preso por conta disso. Isso eu acho curioso, porque é a polícia que é o braço repressor, que na verdade não cabe à polícia poder legislar. Não cabe à polícia, ou seja, legislar eu estou dizendo assim, tipo de dizer se a lei foi cumprida ou não, isso é tarefa do judiciário, né? Eu acho assim, não cabe à polícia esse papel. Não cabe à polícia fazer a interpretação, né? A interpretação de uma lei, né? E simplesmente falar assim, olha, você está incorrendo em crime, você está imputando em crime, porque eu acho que você está sendo calunioso. Isso não cabe à polícia. Então, assim, eu acredito que, nesse sentido, a polícia vem para. Ela deveria vir para resolver conflitos, né? Conflitos sociais, e para evitar com que conflitos venham à tona, né? Mas não, né? Nos últimos tempos parece que a polícia ela tem atestado uma determinada, como é que fala? Um determinado crime e atuado contra isso, né? Já de forma, digamos, bastante explícita, né? Então, assim, só para retomar um pouco da reflexão que nós tivemos na aula passada, né? E falar um pouco aqui, né? Começar sobre o Locke, né? O Locke é praticamente o bastião do Estado liberal moderno, né? Então, Locke, ele, de alguma forma ou de outra, ele acaba defendendo esse direito à liberdade de expressão, né, como um direito natural.
E cada dia que passa, o que nós estamos vendo, na verdade, que são essas forças de repressão atuando contra esses direitos básicos esses direitos básicos, esses direitos naturais, esses direitos tais como a liberdade e talvez em alguns casos a propriedade, não sei, mas vamos falar único exclusivamente aqui da liberdade de expressão, né? Eu acho curioso que, tipo assim, nos Estados Unidos, né, tem lá, né, a declaração de independência, né? A declaração de independência é praticamente a base da Constituição dos Estados Unidos, ou é a Constituição, eu não saberia falar mais detidamente sobre isso. E tem uma emenda que visa, né, a liberdade de expressão, e ela é assegurada a todo qualquer cidadão dos Estados Unidos. E numa situação como essa no Brasil, eu nem entraria em discussão com a polícia. Eu chamaria meu advogado e falaria: eu estou assegurado no meu direito à liberdade de expressão. Se você acredita nisso ou não, né? E está se baseando numa lei de 83 para me prender, não faz sentido, porque a Constituição Federal de 88 é que vigora e acabou, né? Então, assim, nós estamos vivendo, sim, um estado de barbárie. Ponto. E eu não estou afirmando aqui a minha opinião, não é a minha opinião. Baseado na consequente enxurrada de coisas, né, que vem ocorrendo no Brasil, sobretudo no modo como os governos municipais, estaduais e federais eles têm atuado, né? E mesmo depois de diversas notícias acerca dessa, digamos, da pandemia, né, de tudo isso, eu não consigo pensar de outro modo que não seja esse, né, que estamos vendo um estado de barbárie, né? E esse estado de barbárie ele é perpetuado praticamente por essa. Eu acho que na verdade ele é consequência desse desequilíbrio entre os três poderes, né? Entre a não compreensão do que cada poder pode, deve ou não fazer, entendeu? Então, assim, né, eu acho que no final das contas, nós estamos vivendo um momento em que o judiciário, ele define as regras para o executivo e atua como partido político. O executivo, de todas as formas possíveis, acha que pode fazer tudo, que na verdade a função do presidente, aí eu estou falando do Senado Federal, acha que a função do presidente da República é mandar no Brasil, né, como se a gente fosse um condomínio, e o legislativo praticamente governa em seu próprio benefício. Então, assim, esse desequilíbrio, de certo modo, acaba implicando numa condição muito anômica. Eu estou falando assim, de anomia mesmo, de anormalidade da sociedade brasileira, né? E isso incorre, digamos, em uma barbárie que está sendo levada a cabo, né? Cada dia que passa pelo Estado, né? Permitindo que, tipo, a gente chegue quase 500 mil mortes, né? Praticamente batemos já a marca dos Estados Unidos no que tange a morte por milhão de habitantes, né? E estamos subindo cada vez mais. Então, assim, eu não quero que vocês entendam que eu estou fazendo uma crítica velada ou não a determinadas personalidades políticas, porque eu estou fazendo uma crítica a todo sistema que permite que essas pessoas estejam fazendo isso. Como eu já disse para vocês, eu sou um pessimista. Eu não dou conta, não dou conta de me ver num Brasil daqui, sei lá, 50. Eu acredito que eu devo morrer com 80, 90 anos de idade, então daqui 60 anos, por exemplo, não consigo me ver num Brasil daqui 60 anos que tenhamos resolvido esses problemas básicos digamos, de assegurar às pessoas os seus direitos naturais, como o Locke está falando, a liberdade e a propriedade, né? E os direitos humanos. Eu não consigo me ver num país em que isso vai ser pauta, né? Por exemplo, quando eu estava no Canadá, uma coisa que eu acho que eu fiquei muito chocado é que em 2019 foram realizadas eleições, né, para o primeiro-ministro, né, canadense. E, gente, uma das pautas de discussão é a causa indígena,
Então, a causa indígena é discutida lá. Aqui no Brasil, ela é jogada para debaixo do tapete, né? É um povo que sofre pra caralho. Aí você começa a ouvir que fala assim: ah, mas o índio cobra pedágio. Pô, cobra pedágio porque a gente está implorando, a gente está jogando esse povo para fora da terra deles e a forma como ele tem para lutar contra a presença digamos, do homem branco é utilizando as mesmas ferramentas. Eu concordo, cara. Vai falar que, tipo, que não... Então, tipo assim, é algo que sequer é debatido, sequer é apresentado como pauta de debate para eleição do representante federal, né? E eu não vejo, eu não vejo situação de melhora, não vejo condição de melhora. E uma coisa curiosa, né, é que, tipo assim, esses pensadores, eles já de alguma forma, eles trazem esse alerta, né, que ninguém deve estar acima dos direitos naturais. O Locke vai colocar isso, o Rousseau vai colocar que a soberania ela vem do povo. Então, tipo assim, a gente não pode levar a cabo um governo, digamos, o Estado não pode ser absolutista, né? Não pode ser uma monarquia absolutista, porque a soberania, na verdade, é do povo. É o povo que permite que esse governante esteja lá, né? Então, assim, a, a sociedade política, e aqui eu estou dizendo que é uma crença do Locke, e é uma crença minha também, né? A sociedade política, ela é uma forma de assegurar esses direitos naturais, né? Então, tipo assim, o Estado ou a sociedade civil, ela vem como um modo de assegurar a saúde, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade e à propriedade do outro. E eu digo que nós estamos, eu acho que talvez esse desequilíbrio entre os três poderes, de certo modo, gera uma, uma má compreensão da função desses poderes, dos papéis desses poderes, e, consequentemente, como eles estão lá na rinha entre eles, né, eles não governam o povo brasileiro. Isso para mim é claro, cada dia que passa fica mais claro, que não existe assegurado, e olha que a nossa Constituição ela assegura isso, né? Mas esses poderes eles não estão governando em prol da população brasileira, né? Não adianta, assim. Eu acho que o resultado da política no Brasil que na verdade, digamos assim, vamos colocar de outra forma, a política no Brasil ela é feita sempre a bel prazer daqueles que governam, né? Ou seja, a política, na verdade, é um instrumento para que eles se mantenham no poder, para que eles tenham essa perspectiva de que eles dão as regras do jogo, né? E para a gente nada, né? Basicamente é isso, né? E isso me deixa extremamente pessimista, né? Tipo, acho que no final das contas, nós estamos por nós mesmos. E eu acreditava que lá no início, lá em 2018, depois com essa pandemia, eu acreditava de fato assim que as pessoas elas iriam se unir. Eu acho que elas veriam assim, tipo, olha, eu acreditei nesses governantes e não e ele na verdade é uma narrativa ficcional, é um mito de fato. Não existe isso aqui. Então, por ele não existir, eu acho que eu tenho que congregar com as pessoas, acredito, sabe, tipo assim, independentemente do posicionamento ideológico ou não, eu acho que eu tenho que me unir às outras pessoas. Balela, isso não aconteceu. Isso, de certo modo, até agora, né? Tipo, levando. Nós estamos vivendo cada dia que passa uma sociedade. Nós estamos vendo uma sociedade cada dia que passa que precisa do outro, mas ao mesmo tempo ela se resguarda, porque ela não quer aproximar do outro, porque o outro é diferente, o outro é- 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 não, não defende o meu ponto de vista, né? Uma coisa que vem acontecendo nos últimos tempos, eu não sei se vocês têm percebido, principalmente no fenômeno das redes sociais, né? É aquela censura extremamente, eu acho que não é nem velada mais, é uma censura muito na cara, arbitrária, que tipo assim, que alguém chega, se, por exemplo, né, se alguma personalidade da mídia, né, tipo, eu odeio falar isso, mas os artistas da mídia, os atores, apresentadores da Globo, se eles falam que é contrário
a realização da Conmebol, né, da Copa das Américas no Brasil. Não, você não pode falar isso. Você é um apresentador. Você não pode misturar política com o seu trabalho. Gente, sabe, tipo assim, criou-se essa ideia de que se a pessoa não fala aquilo que eu quero que ela fale, ela tem que ser censurada, gente. Olha isso. Olha onde é que a gente está. Eu fico pensando o que o Locke falaria numa situação como essa, né? Sobre o Brasil. A gente vive uma barbárie, não adianta, porque os direitos naturais eles não são assegurados. E os direitos naturais são esses aqui, ó. O direito inviolável à vida, o direito à saúde, à liberdade, à propriedade. Isso não é assegurado. Não existe outra condição que não seja de condição de barbárie que a gente esteja vivendo, né? E é curioso que, tipo assim, quando a gente para ver, né, lá o surgimento dos Estados Nacionais do século XVIII, né, tipo, com a independência dos Estados Unidos, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, depois em 89, né, 1789, o Estado ele surge como essa forma de regular, né, as relações entre os indivíduos, né, atuante como juiz nos conflitos sociais, né, e assegurando aos indivíduos, né, tipo a Declaração do Cidadão na França, né, assegura por escrito as liberdades e os direitos individuais, assim como a Declaração da Independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos. Então, assim, esses estados eles surgem em torno da ideia dos direitos naturais, né? Que esses direitos eles são invioláveis, né? Então, assim, esse Estado liberal do Locke, ele acaba sendo uma inspiração para todos esses, digamos, sobretudo para os Estados Unidos, né? E quando a gente vê, né, talvez outras nações, a começar pela nossa mesma, nunca foi pauta, né? Nunca foi pauta do Estado Nacional Brasileiro se preocupar com isso de todas as formas possíveis, né? Tipo, então, quando existe um governo que começa a se preocupar com aquilo que é básico, com aquilo que é assegurado pela Constituição, ele é dito comunista. Então, eu não vejo, eu não sou otimista, né? Eu não sou otimista. E eu acho que a gente vive sim, eu acho que a todo momento o estado de natureza ele está nos rondando, estado de natureza, né? Que a gente pode talvez arriscar uma interpretação, né? Com o que aconteceu em 2010 no Haiti, não sei se vocês vão lembrar disso, mas foi um terremoto que ocorreu lá, né? E foi assim, foi barbárie, entendeu? Tipo, em cima de barbárie. Ou seja, tipo assim, as pessoas, elas matavam umas às outras, o estupro, saques, né? E tudo isso, assim, de certo modo, acabou sendo deixado acontecer, né? Por conta do presidente que teve no Haiti na época, né? Então, assim, é muito triste, eu acho, que essa situação, a situação que a gente vive, essa situação de cerceamento das liberdades individuais, né, de impossibilitar ao outro a liberdade de expressão, né, o direito à saúde, o direito à vida, né. Então, assim, eu não consigo ver de outra forma. Não consigo ver de outra forma. Aí talvez as pessoas que estejam em cima do muro vão pensar, falar assim, mas existem lugares piores. Eu sei que existem lugares piores. Eu sei que existem lugares que as pessoas elas não têm liberdade de proferir a própria religião. Mas nós vivemos no Brasil. E o ideal do Brasil, para mim, que eu sou um defensor dos direitos humanos, dos direitos civis, né, não está nem perto de ser realizado. Então, assim, a gente vive num momento bem complicado, muito complicado. E eu espero que com essas aulas vocês tenham a condição de debater e argumentar, né, sobre esses problemas, né? E digo aqui, né, tipo, a ideia é que não é nem que vocês pensem como eu penso, né, de modo algum. Mas é que a partir do momento em que eu forneço esses conceitos, né, trazidos à tona a partir dos contratualistas,
vocês refletindo sobre os atuais problemas políticos do Brasil, à luz desses pensadores, para mim já é o que basta, né? Porque eu acho que no final das contas, você não ensina uma postura, você não ensina um posicionamento, você não ensina uma ideologia, você impõe. E o meu, o meu papel enquanto professor aqui é o ensino, né? Colocar as condições para que vocês criem os próprios conhecimentos de vocês. E é isso que é outra coisa que, né, que colocaram em cima da gente, né, que nós doutrinamos, né, principalmente professor de filosofia, história, sociologia, doutrina, né? Ou seja, né, que a gente impõe, né, um determinado posicionamento, né? Mas são essas pessoas que dizem isso que, de certo modo, elas impõem uma condição de compreensão da realidade. E a política é isso, né? A política é isso. E a todo momento a gente vai estar lutando, né? Nós vamos estar lutando. Eu acho que a política, na verdade, ela luta a todo momento para ter sob as suas mãos o que é definido como status quo, né? Porque uma vez que você define aquilo que é normal na sociedade, você detém o poder daquela sociedade. Enfim, a gente entra aqui agora, né, no Rousseau, né? Então a gente já viu o Hobbes, a gente viu o Jean Baudin, o Maquiavel, o Jean Baudin, o Hobbes, o Locke, e agora nós vamos ver o Rousseau e depois o Montesquieu. Vocês devem estar percebendo que eu estou indo bem devagar, porque é muito conteúdo, e esse conteúdo aqui, ele vai ser conteúdo que vai cair nas nossas avaliações do segundo bimestre, tá? Então, assim, no momento em que eu terminar esses slides, eu vou disponibilizá-los para vocês, né? Então, acredito que a nossa próxima prova, né, do segundo bimestre vai ser sobre isso. Acho que agora a gente não precisa preocupar, mas talvez até o final de junho a gente já esteja fazendo essa prova para não sobrecarregar ninguém. Pode falar. Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Não? Então Acho que tá. não. Pessoal, então o Rousseau, ele não chegou, né, a ver a concretização da Revolução Francesa, né, em 1789. E lembrando que talvez o momento mais icônico da Revolução Francesa seja a tomada da Bastilha com a liberação, a libertação dos presos políticos, né, daqueles que eram contrários ao regime monárquico. Então, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que é uma obra do Rousseau, né, ele vai glorificar esses valores da vida natural. E ataca a corrupção, a avareza, os vícios da sociedade civilizada. É curioso entender e enxergar aqui que o Rousseau ele é um iluminista, ele é um desses pensadores que vive nesse contexto do iluminismo e que, de algum modo, ele vai anteceder, tá, os princípios do romantismo europeu. O romantismo não é um movimento literário, tá? O romantismo digamos assim, é mais um movimento artístico que tem fortes inclinações e fortes consequências políticas. Vocês já estudaram sobre o romantismo? Tá sendo um dos nossos assuntos em português agora, mas já estamos no primeiro ano. Ah, então ótimo. Então, assim, o romantismo ele não é um movimento literário. Ele é um movimento artístico, tá? E por ser um movimento artístico, ele tem expressões na literatura, nas artes visuais, na música, tá? Porque às vezes dá a se entender isso, né? Que o romantismo é um movimento literário, né? Único, exclusivamente literário, que começa a aparecer no século XIX. Não é um movimento artístico. E ele tem representantes na literatura. E ele vai ter fortes inclinações sobre o processo de criação e de formação, na verdade, o processo de formação dos Estados nacionais, sobretudo na Alemanha, no Brasil e na Itália, eu não posso afirmar. Na Itália, eu não posso afirmar, né? Mas o princípio do romantismo é o indivíduo e a sua, digamos,
digamos, seria a percepção do indivíduo no seu contexto subjetivo. O Rousseau, de algum modo, ele esbarra nisso. Eu acho que, na verdade, ele é um dos precursores dessa ideia. Ele vai exaltar, por exemplo, a liberdade que esse homem selvagem, o homem no seu estado de natureza, ele teria desfrutado, né, na pureza desse estado. Então, tipo assim, vou repetir. O Rousseau exalta a liberdade que esse homem primeiro, esse homem primitivo, desfrutou, né, no seu estado natural. E ele vai contrapor esse momento do estado de natureza, que é um momento puro, livre, né, com esse momento da falsidade, do artificialismo da vida civilizada. O que vai caracterizar a vida civilizada? A razão. Tá? Enquanto, num primeiro momento, nesse estado de natureza vigora essa liberdade, esse sentimento, né? As sensações estão puras e exclusivas, né? Na vida civilizada, o que vai vigorar é a razão. E é a partir dessa condenação a esse cinismo, a essa falsidade, esse artificialismo da razão, que o Rousseau vai criticar. Então, assim, o Rousseau, ele discorda enfaticamente da monarquia absolutista, né? Esse antigo regime francês, né? O Rousseau vai defender a república e ele, de forma alguma, vai admitir a monarquia. Então, a gente começa a ver aqui, talvez, a defesa por uma assembleia, uma associação de homens, né? Que não seja monarca, né, e que essa associação, essas assembleias, ela de alguma forma vai ser a grande característica da república, né? Então, o Rousseau vai identificar a monarquia, a tirania e o despotismo, né? O, porque, e é uma coisa que talvez vai acontecer ali, que está acontecendo na França naquele contexto, o monarca, ele, ele começa a ser visto como um tirano, como um déspota, né? Então, assim, na obra do Contrato Social, né, o Rousseau, ele vai investigar não só a origem do poder político, né, e a existência de uma justificativa que é válida para a sociedade civil, né, ou para os indivíduos de uma forma geral, né. Então, assim, ele vai também investigar a condição necessária para que o poder político seja considerado legítimo. Então, é algo curioso, que é o seguinte, o Rousseau, ele está buscando entender, digamos, a partir desse estado de natureza, como que os governos eles se tornam legítimos, né? E dentro dessa narrativa como um todo, né, e principalmente dentro da teoria do Rousseau, ele vai dizer que o ser humano, nesse estado de natureza, nesse estado, digamos, primeiro, primitivo, né, ele nada mais, nada menos era do que um selvagem, um bom selvagem, né? E o que eu falei para vocês, né, sobre o Rousseau ele preceder digamos, essa condição romântica que vai surgir de forma mais enfática ali no século XIX, né? Então, assim, que nessas literaturas que surgem no final ali do século XVIII, no início do século XIX, aparece essa ideia do bom selvagem, né? E, tipo, de alguma forma ou de outra, está vinculada a uma atitude crítica em relação à sociedade europeia e essa idealização da vida dos indígenas, né? Sobretudo depois da descoberta da América, né? Então, assim, a gente está falando de um contexto, a gente está falando de um contexto que é o contexto do Rousseau, né? Lembrando aqui que é do século XVIII, então a gente está falando aqui de 1712 a 1778, mais ou menos. Nesse momento aqui, a Europa, os europeus, de alguma forma, eles se veem apaixonados por esse estilo de vida livre dos indígenas, né? Então começa a surgir ali alguns livros, narrativas, né? Isso vai vigorar até mais ou menos a primeira metade do século XIX, eu estou falando de 1850. Basta ver os livros que vocês devem estar lendo o romantismo, né? Do romantismo brasileiro, né? Que é o Guarani. Que mais? Que mais vocês estão lendo? A gente leu Iracema. Isso, Iracema, né? Então é essa idealização dos modos e dos costumes de vida dos indígenas, né? E é uma idealização europeia.
né? É uma idealização europeia que é trazida para o Brasil, né? Por esses movimentos, né? Então, tipo assim, grande parte dos escritores dos movimentos literários do Brasil no século XIX, vamos lembrar que eles foram educados na Europa, né? Eles foram educados na Europa, eles estudaram na Europa, né? E quando retornam para o Brasil, eles trazem essas influências desses movimentos românticos. Então, assim, a ideia de que índio é errado, né? Mas o indígena é um bom selvagem, é uma ideia de que é construída por narrativas literárias, por narrativas, narrativas literárias, né? De europeus vendo essa América recém-descoberta, né? Então, assim, é meio como se fosse uma idealização, né, dessa vida selvagem, da vida antes dessa civilização europeia. Lembrando, eu não sei se eu falei isso para vocês nas aulas passadas, né? Mas essa tentativa de explicar o surgimento dos Estados nacionais, ela coincide com um momento histórico de descoberta, de compreensão e de estudo dessas tribos indígenas que foram descobertas ao longo da América como um todo, tá? Então aqui nós estamos falando de fim do século XVII, né? Fim do século XVII, século XVIII, século XIX. Então, assim, o que os contratualistas estão buscando aqui é uma compreensão para o surgimento do Estado. E eles, de alguma forma, associam esse estado de natureza ao estado, esses estados indígenas, né, que foram encontrados aqui. O Rousseau, né, ele, digamos assim, ele é mais novo que o Hobbes. Então, o Rousseau, ele começa a travar contato com essas narrativas, com esses livros, com essas histórias, né, que são trazidas da América, que são trazidas da América para a Europa. Então, assim, é curioso porque o Rousseau, na verdade, ele é um, se a gente pudesse falar, ele é o primeiro romântico, talvez. Ele é o primeiro romântico, né? Porque ele vê essa pureza do estado de natureza nas sociedades indigenistas, nas sociedades indígenas da América, tá certo? Então, assim, primeiramente, para o Rousseau, essa sociabilidade, da mesma forma que o Locke e o Hobbes colocavam, não é natural. Mas o Rousseau também fala que a razão não é. Então a gente não pode dizer, como Hobbes disse, por exemplo, que os indivíduos, por meio da razão, eles outorgam ao Estado o direito de regerem suas vidas, né? De dominarem suas vidas. Né? O Rousseau não vai acreditar nisso. Ele fala assim, não, a razão, e a gente está falando aqui, quando a gente está falando da razão, a gente está falando dessa perspectiva racional que nós temos, né? Que os seres humanos eles vão apresentar e, sobretudo, o ser humano europeu, né? O homem europeu, né? Na verdade, a razão é um construto, ela é construída historicamente, né? Então, por ser construída historicamente, ela é adquirida de forma histórica. Por exemplo, ele vai falar, né, que a matemática, e aqui vamos lembrar que principalmente para o Descartes, né, para esses filósofos modernos, né, que a matemática era o suprassumo do conhecimento filosófico, né, do conhecimento racional, né? Então, assim, o Rousseau fala, não, a matemática é só um instrumento para conhecer a realidade, mas ela não pode ser tomada como a única e nem de forma universal. Então, o homem, para o Rousseau, principalmente vendo e aprendendo com os indígenas, ele raciocina com a natureza. E ele pode compreender essa natureza de inúmeras formas, né? Então, o Rousseau ele vai abandonar esse método analítico da filosofia moderna, né? E vai propor um outro método chamado genético. O que é genético? Que existe uma gênese para a razão, que existe uma gênese para o saber, para o conhecimento. Diferentemente do Descartes, que ele acredita que a razão é algo inata no ser humano, né? Então, a ciência política, nesse sentido, a partir do Rousseau, ela vai renunciar a essa ideia do cálculo frio, ou seja, para o Hobbes e para o Descartes, vamos colocar para o Hobbes, tá? Vamos deixar o Descartes de fora. Para o Hobbes, lá
numa das primeiras partes do Leviatã, ele vai aplicar o método analítico, o método euclidiano na ciência política, né? Então, assim, uma das coisas que eu me lembro das aulas de filosofia política, e isso era interessante, é que o Hobbes ele fala sobre como os axiomas matemáticos meio que esclareceram para ele muito dos problemas que ele viria analisar na ciência política, né? Então, assim, a base de compreensão da ciência política ou da filosofia política hobbesiana, ela está assentada sobre preceitos matemáticos, sobre os axiomas matemáticos. O Rousseau, de uma outra forma, ele vai dizer que não, isso não é assim. Nós temos que entender a realidade digamos, desses primeiros povos a partir da realidade deles, né? Aqui viria, talvez, também, né? Como eu disse há pouco, que o Rousseau ele é um dos primeiros românticos, né? A gente tem que entender que isso também vai ser o princípio do método de investigação da antropologia. Só que a antropologia vai surgir só lá no século XIX, talvez ali na segunda metade, que é 1850, né? Então, assim, o Rousseau, ele antecede muito dessa investigação mais sensível, muito mais dessa. Ele vai anteceder talvez essa investigação mais sensível, essa investigação mais histórica, né, das primeiras sociedades, né, que vai aparecer de forma bem estruturada na antropologia, né? Então, eu acredito que no ano passado vocês estudaram antropologia com o professor Michael. Então, aqui vocês começam a entender um pouco como que esse pensamento antropológico, esse pensamento historicista começa a aparecer na filosofia. Aqui tem uma tirinha que eu achei engraçada. O Rousseau, né, falando aqui, o Facebook era a terra de ninguém, mas agora tá cheio de regras. Aí vem ele falando uma frase que é comum. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Aí ele, preciso postar isso. Então, essa é uma frase do Rousseau. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. O que vão ser essas correntes? Vão ser as normatizações sociais, as regras, os direitos e os deveres também, tá certo? Então, o pacto social, né, para o Rousseau, né, basicamente é o seguinte: cada um de nós põe a si mesmo, a sua pessoa e o seu poder sob uma suprema direção da vontade geral, e recebe ainda cada membro como parte indivisível do todo. No final das contas, o que essa frase está querendo dizer é que vocês, nós, permitimos que outro nos governe. Mas esse governo, ele tem que ser da vontade geral, tá? Então, assim, para o Rousseau, o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social. Esse pacto social é entendido como, digamos, a condição pela qual cada cidadão, como membro de um povo, eles vão concordar em submeter a sua vontade particular, à vontade geral. Olha aqui, aparecendo o conceito de bem comum. Então, aqui já está começando a ser traçada essa perspectiva do bem comum. Isso vai significar que cada indivíduo, como cidadão, né, ele deve obediência ao poder político supremo. Esse poder político que foi escolhido pela vontade geral, né? Se esse poder representa a vontade geral do povo, então ele é legítimo. Tá vendo? Então, o compromisso que vai se ter, meu, seu e de nós, é com o povo de forma geral. Então, o povo, né, é a fonte legítima da soberania do Estado. Ou seja, o Estado só vai ser legítimo porque o povo quer que ele seja. Para a gente finalizar essa parte do Rousseau, né, uma coisa curiosa a entender é o seguinte, que cada cidadão, né, cada indivíduo social vai passar a assumir
obrigações em relação a essa comunidade política que é estabelecida, né? E essa vontade geral, ela nem não é a somatória das vontades particulares, como a gente já viu de outras formas, né? Então, assim, o povo não pode estar submetido, sob hipótese alguma, à vontade particular de uma pessoa, mas à vontade geral. Então, unindo-se, os cidadãos unindo, se unindo entre si, né? Eles só devem obedecer às leis. E essas leis, elas devem exprimir a vontade geral. Então, dito de outra forma, respeitar as leis é o mesmo que obedecer à vontade geral. E, ao mesmo tempo, é respeitar a si mesmo ou sua própria vontade como cidadão. E o interesse dos cidadãos deve ser um só. Qual deve ser? O bem comum. Então, o Rousseau, os argumentos dele, eu acho que é a forma como ele vai estruturando, na verdade, os argumentos, é um modo talvez muito semelhante àqueles que a gente tem estudado, tem compreendido, né? A ideia do bem comum, a ideia de que o cidadão ele deve se submeter a essas leis, as normas, né? E aqui no nosso caso a gente tem a Constituição Federal, né? E a Constituição ela deve apresentar a vontade geral, ela deve exprimir a vontade geral, né? E, e por conta disso, a Constituição Federal Brasileira ela deve exprimir, por consequência, o bem comum, né? E ela deve ser do interesse de todos. Essa é a grande diferença entre talvez o individual e o coletivo, né? O coletivo ele não vai ser somatória dos indivíduos. O coletivo vai ser a síntese do que os indivíduos querem para a sociedade. Voltando lá naquela reflexão que eu fiz no início da aula, eu acredito agora que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, atualmente no Brasil, eles atuam como uma síntese não. Ao invés de atuarem como uma síntese da vontade geral, eles atuam como um conjunto de vontades individuais. Então, o executivo ele atua em benefício das suas vontades individuais. O legislativo ele tem atuado em benefício das suas vontades, das vontades dos deputados e dos senadores, assim como o judiciário vem atuando em benefício da vontade da somatória dos ministros da Justiça. E é por isso que eu digo que a sociedade brasileira ela está doente, né? Isso se tornou praticamente uma regra, não é exceção. E é por isso que eu não acredito na melhora do nosso problema político, social, jurídico. E é isso, eu acho que talvez a resposta esteja com vocês daqui para frente. Não sei. Eu espero que daqui 50 anos a vida esteja melhor para vocês, né? Porque para mim, eu acho que vai ficar do mesmo jeito. Pessoal, então é isso. Alguma dúvida? Pergunta, questão, comentário, sugestão? Creio que não, professor. Acho que tá bem de boa. Pessoal aí, o restante está na sala. Tem alguma pergunta? Tá tudo certo? Tá? Então tá.